As chuvas continuam banhando o Ceará e, como boa colheita pluviométrica, aumenta o volume de água nos reservatórios que abastecem a população do interior do estado e da Grande Fortaleza. São 157 açudes e barragens monitoradas pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER, distribuídos em 12 bacias hidrográficas, com capacidade total de armazenar 18 bilhões 640 milhões de metros cúbicos de água. Agora, 2 meses após o início da quadra chuvosa, como estão esses reservatórios? Essa resposta está chegando na conversa dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, com o diretor de operações da COGER, Tércio Tavares. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Luzenor de Oliveira, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Bom dia ao Tércio Tavares, que neste momento nos atende, também atende aos ouvintes do Jornal Alerta Geral, que passam a ficar mais bem informados e informadas sobre a quadra invernosa. Tércio, em primeiro lugar, antes de falar sobre o acúmulo de água nos reservatórios que abastecem a população do Ceará, eu gostaria de saber como está a projeção, a previsão, a média de chuvas registradas pela COGER no mês de fevereiro e nesses primeiros dias de março. Bom dia. Bom dia a você, Beto, bom dia a todos os nossos ouvintes do Jornal Alerta. Primeiro agradecer o convite, eu acho que para a gente é uma oportunidade sempre que nós temos convite de esclarecer um pouco mais a população sobre aquele bem tão precioso que é a água, né, para nós cearenses. O estado aqui um dos que tem maior escassez hídrica, mas tem, graças a Deus, melhor gestão de recursos hídricos do país. Vamos lá, respondendo a sua pergunta, Beto. Nós tínhamos aí, nós sempre nos guiamos pelas previsões, né, meteorológicas da FUNSEMI, e a FUNSEMI, ao passar as informações sobre prognóstico de chuvas, passou que o estado do Ceará estaria ali com a grande probabilidade, 45% de chuvas dentro da média. Isso significa dizer que algo em torno ali de 600 milímetros para os 4 meses, fevereiro até maio, que é o foco. Sempre, se nós pegarmos aí o janeiro, aquelas chuvas que acontecem no final do ano, a média é um pouquinho maior. Mas esses 600, quando a gente fala entre fevereiro até o final de maio, tá? Então, vamos começando por fevereiro. Fevereiro, a média esperada histórica no estado do Ceará, dentro da média, seria de 121 milímetros, e choveu 129. Fevereiro, nós temos uma média aqui para o estado, de fevereiro, de março, 206, e choveu até esse momento, já decorrido aí 1/3 do mês, mais da metade, 104 milímetros. Então, nós estamos, assim, otimistas para terminar o mês de março, talvez até um pouco acima da média esperada, tá? Agora, quando a gente transforma isso, né, em reservação hídrica, aí nós temos cenários diferentes. Nós temos... Hoje pode falar. Tércio, antes de entrar nessa questão do volume de água acumulado, eu gostaria de saber o seguinte: como é hoje, como está sendo a distribuição dessas chuvas pelas diferentes regiões do interior do estado? Sei que aqui na região metropolitana de Fortaleza nós estamos bem contemplados com um volume bem alto de chuvas. E no interior do estado, temos dificuldades em regiões como tradicionalmente são marcadas pela estiagem, como região dos Inhamuns, Sertões de Crateús ou Sertão Central? Pois é, de acordo com a FUNSEMI, realmente está se cumprindo aquilo que a FUNSEMI passou. Ela passou que o estado do Ceará como um todo estaria dentro da média. Está entre a média e um pouquinho até acima. O grande dificultador é que também no prognóstico, ele me fala que as precipitações maiores iriam ficar mais ao centro-norte, as intermediárias no centro do estado do Ceará, e o gradiente mais fraco é talvez abaixo da média no sul. Isso realmente está se concretizando. Se nós formos olhar, então, para as nossas grandes acumulações, historicamente está chovendo onde nós temos grandes acumulações, né? E isso passa a não ser tão interessante, né? O estado do Ceará, o centro ali do estado, que é onde estão nossos principais reservatórios, ali na parte central, Oroz, Banabuiú, Castanhão, ali está ali entre 30% e 40% de média, né? O que para a gente é sinal de alerta, queríamos mais.
mas vai chover exatamente, pelo menos o que está se concretizando, está chovendo exatamente na zona onde já está acima de 70%, que é a zona mais ao norte, mais perto do litoral, que facilmente desemboca para o mar, né? Mas vamos esperar aí que tenhamos um regime, né, de fortes chuvas, que é o interessante. O fato de chover dentro da média não significa acumulação, acho que isso é interessante citar, né? A forma como essa chuva cai, a intensidade dela e onde ela cai é que determina realmente a acumulação. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o diretor de operações da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, COGE, Técio Tavares. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzinô, bom dia ao Técio. E nesse caso, então, Técio, aí sim, voltando para a questão do acúmulo mesmo de água, desses 157 reservatórios que são monitorados hoje pela COGE, quantos açudes já atingiram a sua capacidade máxima? Quantos estão ali acima de 90%? Quais são os números hoje atualizados, por exemplo? Pronto, perfeito, a maravilha de pergunta, vamos lá. Desde o começo do ano até agora, nós já tivemos a sangria de 29. Só que esse número, às vezes, ele fica oscilando, porque para de chover ali, o açude ele continua ali nos 97, 98, qualquer chuvinha ele volta a sangrar. Esse momento nós temos 24, agora, melhor, 25, porque o Gavião acabaram, até o spoiler para vocês, que o Gavião acabou de entrar a sangria, tá? Mas o número agora, sangrando nesse momento, 25. Prestes a sangrar, nós vamos ter aproximadamente aí, eu acho que 13 açudes próximos à sangria, tá? Se caso vocês queiram saber a localização desses açudes, a grande parte que está sangrando, né, 8 deles, é aquilo que nós havíamos falado, dentro da região da bacia metropolitana, né? Outros 6 ali também próximo do litoral. Em relação ao número de açudes sangrantes e tal, comparando, por exemplo, com esse mesmo período do ano passado, esse inverno, essa quadra invernosa, está melhor, por exemplo, para esses reservatórios? O desenho, em termos de acumulação, sim. Né? Por exemplo, se nós pegarmos, vou fazer um corte bem interessante. Vou pegar apenas o mês de março. Ele é o melhor mês dos últimos 5 anos, o recorte de 2020 para cá, em termos de sangria. Entendeu? Então, ele superou para o mês de março a quantidade já de açudes sangrando. Né? É o melhor dos 5 anos. Então, até o presente momento, vamos ver como é que se comporta os próximos meses, nós estamos tendo um comportamento em termos de acumulação melhor do que o ano passado. Você faz referência à região metropolitana de Fortaleza, que acumula esse maior número de reservatórios já sangrando. Agora, em termos de interior do estado, onde nós temos as reservas que estão sendo acumuladas com maior intensidade nessa quadra invernosa de 2025. Por exemplo, a barragem do Castanhão está recebendo um bom volume de água? Sim, o Castanhão ele está recebendo, assim, quando eu falo de maior quantidade de precipitação e acumulação, é lógico que o litoral, ali, a parte de cima, sempre pega historicamente, uma maior quantidade de chuva. Agora, abre aspas, nossos maiores reservatórios estão no centro. Sempre ali vai estar um volume maior, porque pega do Salgado, leva até o Castanhão. O Castanhão, por exemplo, nesse momento, está com 27,96%, né? Quase 28%. Nessa mesma data, no ano passado, nós estávamos com apenas 25%. Então, ele também está melhor que o ano passado, mesmo diante de uma possível adversidade, que é uma chuva intermediária no meio. Mas ele ainda está melhor. E o Oroz, como é que é o segundo maior reservatório do nosso estado? Qual é hoje a situação dele, por exemplo, e você comparando também com o ano passado? Pronto, o Oroz agora está com 64,21%, e quando eu comparo ele com o ano passado o Oroz estava com 51,95%. Isso é 12% a mais que o ano passado. O Castanhão está com 2,7% a mais, e o estado como um todo, comparando o mesmo período, 6,23% a mais. Então, Técio, pelos números que você dispõe, pelos estudos da FUNSEMI, pelos dados que vocês trabalham aí sobre esses números, previsões, a tendência é que nós tenhamos mantida essa quadra invernosa com essa intensidade pelos próximos 2 meses, até o mês de maio, por exemplo?
A conversa que eu tenho tido, né, lógico que a FUNSEMI sempre vai atualizando, mas os números estão otimistas. Nós estamos otimistas, né, que nós vamos cumprir o prognóstico, são chuvas dentro da média, o que nós precisamos ver dia a dia. Aqui é, como eu falei, a intensidade dessas chuvas e a localização. São esses dois fatores que eles determinam a acumulação. A força com que ela vem, né, e a sua localização, que vai pegar um determinado afluente que vai levar para aquele reservatório. Basicamente isso, mas em termos de precipitação está batendo. Tá, mas eu queria ver região metropolitana. Você citou, por exemplo, o açude de Pacajus, que é integrante do sistema aqui da região metropolitana. Então a gente tem Pacajus... Gavião, ele citou Gavião. Não, ele citou o Gavião, foi? Sangrando. Ah, nas então últimas pronto, Gavião horas. sangrando. Então vamos lá. Sistema Pacuti, Riachão, Gavião, Pacajus. Então o Gavião está sangrando. E qual é a situação dos demais aqui da região metropolitana, desses que são os principais? Mas, assim, todos eles estão na faixa aí acima de 90%, tá? O Pacoti, que para mim é um grande interesse, porque o Pacajus, para que eu consiga levar água do Pacajus para Pacoti, eu também tenho que bombear a água, né? Manter um nível bastante elevado para ele ir por gravidade. Então, sempre eu preciso manter ele cheio, né? O Pacoti é o que mais me interessa, porque ele vem, a partir dele vai todo gravitacional, né? Então, para a gente é interessante mantê-lo numa cota elevada. Como quem está, a montante dele, que é o acarape do meio, já está sangrando, então a velocidade de água hoje caminhando para dentro do Pacoti é rápido. Então eu espero que já nessa quadra, talvez no máximo aí entre abril, o Pacoti já esteja sangrando. O Pacajus possivelmente vai sangrar bem antes, né? O Pacajus fica, a montante dele vai sangrar antes, mas o meu interesse é o Pacoti para frente. E logo depois já está sangrando o Gavião, né? Mas também assim não pode sangrar muito, porque vamos só lembrar que nosso sistema também é interligado com o Cocó, né? E mesmo a gente tendo uma barragem, ali é um ponto assim, cirúrgico e preocupante, porque pode determinar um alagamento na zona metropolitana, em bairros. Então, dose demais não é bom, né? Então a gente tem que, o que a gente espera é uma dose boa que a gente está tendo agora, né? Nesse momento nós já estamos com 73,7% de acumulação na região metropolitana, 73%. Então ainda tem muita chuva para frente. Então já passa a ficar preocupado. E mas assim, finalizar o interessante aqui, jornalista Beto Almeida, com o Técio Tavares, diretor de operações da COGÉ, outra pergunta que é sobre Nós tivemos aí, pelos dados que você nos traz, Técio, um aumento no volume de água acumulada neste período agora de março, se comparado com o mesmo período de 2024. Agora, na mesma proporção, tem aumentado também o consumo pela população, o consumo industrial, Técio? Não. Nosso consumo ele tem se mantido mais ou menos equivalente nos últimos 2 anos, tá? Nós tivemos até uma conversa grande também com o setor produtivo, que é um setor que a gente tem que ter uma atenção especial para a parte de agricultura, né, para tentar fazer um uso moderado ali no Vale do Jaguaribe, em virtude de que o Castanhão ele está em sinal de alerta ainda, 27%, você não pode brincar. Embora seja um grande pulmão, nós não estamos, repito, há mais de 4 anos trazendo água do Castanhão para Fortaleza, nós não estamos trazendo, mas ainda assim para o setor produtivo precisa de uma atenção especial ali para o Vale, né? E quando o nosso consumo aqui, RMF e setor industrial não, tem se mantido dentro da normalidade nos últimos 2 anos. Analisar, o sistema hídrico do Ceará está recebendo águas da transposição do Rio São Francisco? Ótima pergunta. A Spoli também. Nesse final de semana, o nosso secretário de Recursos Hídricos, Fernando Santana, junto com o governador, fizeram um diálogo no Ministério da Integração, Desenvolvimento Regional e Integração, lá com o ministro Aldez Góes, pedindo, dentro das várias entradas que tem para o estado do Ceará, pediram para fazer uma liberação de água ali no atalho, né, que é na região sul. Né? Hoje a vazão que está entrando foi aberto a válvula, acho que no domingo, com 600 litros por segundo. Tá? É lógico que nós vamos ver como é que está o regime de chuva, para saber se vamos manter, ou caso haja um aporte maior de chuva, a gente baixa um pouquinho. Mas está entrando sim, a única porta de entrada. Nós temos a do Jati, a do Açude de Portos, e a do Atalho, e a quarta porta de entrada que não está pronta é o ramal do Salgado.
mas o atalho já está entrando com 600 litros por segundo, não vem para Fortaleza, mas ele atende ali aqueles agricultores de alguns municípios, né, do Rio, entendeu? 600 litros de água por segundo, 24 horas por dia? Por dia, 24 horas por dia. Então, mas tem uma meta, por exemplo, de o governo do estado quer alcançar aqui volume de água transportada pela transposição de águas do Rio São Francisco para o sistema hídrico do estado do Ceará. Tem uma meta ou nós estamos em uma fase assim, é uma experiência aqui, depois suspende essa transposição? Como é que funciona esse sistema, Técio? Tá. Na verdade, a cada mês de novembro, nós temos a missão aqui na COGER de analisarmos como é que estão as nossas reservas, e mesmo na incerteza da próxima quadra chuvosa, a gente tem que fazer o que a gente chama de plano de operação anual, o POA. É uma encomenda que nós mandamos aqui do estado do Ceará para o Ministério da Integração, dizendo o mínimo que a gente quer e o máximo. O máximo que a gente pode transferir para Fortaleza ou pedir seriam 10 metros cúbicos por segundo, 10 mil litros por segundo. Né? Então, mas nós colocamos a faixa máxima e o mínimo nós colocamos por porta de entrada. Agora, assim, a gente pode ou não operar. Eles querem um provisionamento. Então, nós fizemos um provisionamento do atalho, nós fizemos um provisionamento para o CAC, mas no CAC não estamos abrindo porque não há necessidade. Se houver necessidade, nós podemos ter a liberação de até 10 metros cúbicos entrando ali pelo Jati, para tentar chegar no Castanhão e do Castanhão para cá. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o diretor de operações da COGER, Técio Tavares. Técio, eu agradeço pela sua presença, com informações preciosas que deixam os nossos ouvintes, a população do Ceará, atualizada sobre essa política de recursos hídricos do estado do Ceará, comandada pelo governo do estado, e ao mesmo tempo sobre essa quadra invernosa que pelos números tem sido bem próspera. A você, eu agradeço, desejo um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço ao Jornal Alerta, a cada um de vocês, repórteres, que nos deram a oportunidade de falar, e a população espero que tenha saído mais informada, mais consciente sobre o uso desse nosso bem tão precioso que é a água. Bom trabalho, um bom dia, que Deus esteja com cada um de vocês. Até mais. Valeu, Técio, um grande abraço a você, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte, internauta, um bom dia, um bom trabalho com essas boas notícias na área hídrica do Ceará. Boas mesmo, Zenon. Um bom dia a todos.